Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso português extensivo. Neste vídeo, nós vamos tratar da função sintática do pronome relativo que. Por quê? Foi assunto já estudado, você deve lembrar. Nós já estudamos a função do que lá na aula de período composto, orações subordinadas. Lá na aula de orações subordinadas adjetivas, a gente estudou a função sintática do relativo. Só que agora é momento da gente voltar a treinar. Então, este vídeo vai ser com treinamento, não vai ter teoria, porque a teoria já foi dada. Eu só vou relembrar aqui com você como é que eu coloquei aqui uma revisão básica, só para você lembrar como é que se identifica a função sintática do pronome relativo. E aí depois vamos aí com as questões. Tudo bem? Então, venha comigo, vamos lá. Os pronomes relativos, que, o qual, a qual, os quais, entre outros, possuem função sintática na oração adjetiva que introduzem. Não confunda a função sintática do pronome relativo com a função sintática do seu antecedente na oração principal. Isso é fundamental, porque é isso que a gente vai treinar agora nas questões. O que acontece? Toda vez que te pedirem a função do que, ou qualquer outro relativo, qual, quem, cujo, toda vez que te pedirem a função, presta atenção, a gente está falando de função sintática. Ou seja, se perguntarem se o que é sujeito, objeto direto, objeto indireto, perguntarem da função do que, o que você tem que fazer? Vamos lá? Lembra que são só três passos para a gente identificar a função sintática do que. Na verdade, são 2, mas eu vou transformar em 3 para ficar bem didático. Ó, primeiro passo é destacar o pronome relativo, como nós já fizemos, e isolar a oração adjetiva. Então, o que você faz? Você isola a oração adjetiva, que é para você não se perder. Você não pode olhar para essa oração. Você não vai fazer a análise dessa oração. Você vai fazer a análise da oração adjetiva. Por isso é importante isolar, para não olhar para o lugar errado. Então, você vai olhar para essa oração. Tudo bem? Então, por isso você isola. Aí vem o segundo passo, que é o mais importante. Substituir o PR, que é o pronome relativo, substituir o PR por seu antecedente da OP, por seu antecedente da oração principal. Então, veja, ó, em vez de você ficar olhando para o que os políticos negam, em vez de você ficar olhando para o que, para você saber a função do que, você vai ter de substituí-lo pelo antecedente dele, que está na oração principal. Lembrando que o antecedente do pronome relativo, o antecedente do que, lembra, o referente do que, pode ser um substantivo, um pronome substantivo, tá bom? Então, você vai substituir o que pelo seu antecedente, que nesse caso é o pronome aquilo. Então, vamos embora fazer aqui ao lado, ó. Vou substituir o que por aquilo. Vai ficar assim, ó. Aquilo. Pronto, substituir o que por aquilo? Aquilo os políticos negam. Pronto, substituir por quê? Porque ficar olhando para o que é indigesto. Você vai ficar olhando para o que, você não vai saber a função dele. É difícil olhar para o que e dizer a função dele. Então, o ideal para ficar mais fácil é fazer essa substituição. Você substitui o que pelo referente dele. Depois de substituir, aí vem o terceiro passo, que é colocar a oração adjetiva, que é essa oração em que o que se encontra na ordem direta. Pronto, colocar na ordem direta, porque senão você não consegue raciocinar. Ou seja, ordem direta, SVC. Então, ó, vamos colocar na ordem direta? Ó, ela não está na ordem direta, sujeito, verbo, complemento. Vamos colocar os políticos, sujeito. Aparece primeiro, ó, os políticos negam aquilo. Pronto, ó. Os políticos negam aquilo. Pronto, coloquei na ordem direta. Depois de colocar na ordem direta, é fácil, eu já tenho a função do que. O que é agora substituído, ele foi substituído por os políticos. Então, agora que eu coloquei na ordem direta, dá para ver que os políticos é sujeito. Pronto. Quem é que nega aquilo? Os políticos. Então, matei a função do que. O que é sujeito.
Entendeu? Vou repetir. Para saber a função, então, do pronome relativo, a gente substitui o pronome relativo pelo antecedente dele na oração principal. A gente vai substituir pelo antecedente para ficar mais fácil para ler ali a frase, entendeu? E aí coloque a frase na ordem direta. Os políticos negam aquilo. Então, esse que é sujeito. Agora, presta atenção, presta atenção. Sabe essa dica que eu coloquei aqui, que é uma dica final? Não confunda a função sintática do pronome relativo com a função sintática do seu antecedente na oração principal. O que eu quero dizer é o seguinte, presta atenção. O que tem a função dele, que você já descobriu, que é sujeito. E o aquilo tem outra função. Qual é a função do aquilo? A função do aquilo, sei lá, vamos ver aqui, A verdade é tudo aquilo. Tá, matei. A função do aquilo, tudo aquilo, aquilo é predicativo do sujeito. A função do aquilo é predicativo do sujeito, entendeu? Uma coisa é a função do quê? Outra coisa é a função do referente do quê? Não confunda a função dos dois. Você só substituiu o que por aquilo para a frase do que ficar mais fácil de você entender. Mas o que é o que e o aquilo é aquilo. Que o aquilo está lá na oração principal, entendeu? Isso é muito importante porque eu descobri que o aluno errava esse tipo de questão, porque ele ficava olhando, vou mostrar para você, para finalizar a gente entrar com tudo nas questões, vou mostrar para você um aluno errando. Presta atenção, um aluno errando, O aluno errando, vou até mudar de cor, que é para você não copiar. O aluno errando, não consigo mudar de cor aqui, que eu não sei fazer isso aqui, peraí. O aluno, não, vou mudar de cor não, mas não copie, tá? O aluno erra quando ele pensa assim, a banca tá pedindo a função do quê? O que, tô errando, não é para fazer, o que tá retomando aquilo? Tá, o que retoma aquilo? Até agora o aluno acertou. O que retoma aquilo? Tá, então qual é a função do quê? Vamos lá, deixa-me ver. A verdade é tudo aquilo. O que é predicativo do sujeito, porque com o verbo ser, eu sou feliz, verbo de ligação. O que é predicativo do sujeito. Entendeu? Mas não, o que não tem nada a ver com a oração anterior. A oração anterior é a oração principal. O que exerce função sintática na oração adjetiva. Não confunda a função do aquilo com a função do que. Entendeu? Então é isso que você tem de fazer, são só 3 passos. Destacar o pronome relativo e isolar a oração adjetiva. Substituir o pronome relativo por seu antecedente da oração principal, para a frase ficar mais fácil de ser analisada. E depois colocar a oração adjetiva na ordem direta SVC. Os políticos negam aquilo. Não, gente, eu só ver uma coisa aqui rapidinho, que eu fiz uma análise errada. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Bobagem, tá? Presta atenção. Os políticos negam aquilo. O que não está substituindo políticos? Eu, sublinhei errado, desculpe, tá? Peraí. O que? Desculpa, é que eu tô aqui hoje com uma máquina nova, então eu tô mais preocupada em mexer na máquina do que... Então, peraí, vou repetir, o que substituiu aquilo. Ele não substituiu políticos, tá bom? Então, o que substituiu aquilo. E aí, os políticos negam aquilo. Quem nega, nega alguma coisa, aquilo, você entendeu? O que não substituiu políticos? Ele substituiu aquilo, eu sublinhei errado, tá? Então, apague o seu também. Os políticos negam aquilo. Quem nega, nega alguma coisa, nega o quê? Aquilo. Então, esse que substitui aquilo é o objeto direto, tá bom? Os políticos negam aquilo. Pegou o raciocínio? Porque ele substituiu aquilo. Coloquei na ordem direta os políticos sujeito, o verbo transitivo direto e o aquilo objeto direto. Então, o que é objeto direto, tá bom? E o aquilo é predicativo do sujeito na oração principal, tá bom? Consertou aí o sublinhado, por favor? Tá bom? Foi? Posso? Então, vamos embora. Agora, pancadão de frases e questões de concursos. O que eu quero aqui com você? Eu quero que você, nessas 5 frases, identifique a função do relativo na pressão. Identificar a função sintática do relativo. E aí depois vamos fechar aí só resolvendo questões, tá bom? Então vamos embora lá. O homem que trabalha perde tempo precioso. Então vamos embora lá, vai. Os 3 passos, tudo bem? Primeiro passo é destacar, vamos fazer os 3 passos juntos? Destacar o pronome relativo e isolar a oração adjetiva. Pronto, isolei a oração adjetiva, foi o primeiro passo. Eu quero você realizando aqui comigo esses 3 passos, tá? Para você fixar. Depois, vamos lá, segundo passo, substituir o pronome relativo
pelo antecedente dele. Substituir o que pelo antecedente dele, que é homem. Pronto. Terceiro passo, colocar a frase na ordem direta. Já vou colocar logo na ordem direta, ó. Aí eu vou lá e coloco, ó, o homem trabalha. Ela já está na ordem direta, né? O homem é sujeito e trabalha é o verbo. Pronto. Substituir o que por homem para saber a função do que. Pronto, ó. Quem é que trabalha? Quem é que trabalha? O homem. O homem trabalha. Esse que é sujeito. Porque ele está substituindo o homem. Então, ele é sujeito. Por coincidência, ó, o que é sujeito? E o homem também é sujeito da oração principal. O homem perde tempo precioso. Isso é coincidência. Olhe para mim, olhe para mim. Nem sempre a função do que vai ser a função do antecedente dele. Foi coincidência. Percebeu a coincidência? O relativo, ó, presta atenção aí, ó, o que tem a mesma função do homem. O que é sujeito de trabalha e o homem é sujeito de perde. Tudo bem? Pegou o raciocínio? Foi? Todo mundo bem? Todo mundo agora comigo recuperado, né, do susto. Adriana, a gente está desse jeito, minha filha. Se a gente erra, a gente passa até mal, a gente tem que ser socorrido. 2. As roupas que ia vestir já estavam passadas. Vamos lá. Primeiro passo, destacar o pronome relativo e isolar a oração adjetiva. A oração adjetiva é que ia vestir. Isolei, ó, isolei. Por que você isola? Para você não perder a coordenação motora, para você ficar olhando só para ela, não se perder, tá bom? Beleza, agora eu vou substituir, segundo passo, o que pelo antecedente dele. Vou substituir o que por roupas. E terceiro passo, colocar essa oração adjetiva na ordem direta. Na ordem direta ficaria ia vestir, porque veja, o sujeito, ele não aparece aqui, ele está oculto, elíptico. Não é? O sujeito é eu ia vestir provavelmente, ou ele, não dá para saber aí, né? A frase está solta. Então vamos lá, eu ia vestir, digamos, eu ia vestir sujeito as roupas. Pronto, substituir o que por roupas ficou fácil agora. Quem veste, veste alguma coisa. Verbo transitivo direto, as roupas, objeto direto. Então, esse que é objeto direto. Entendeu? Agora, repare, nesse caso, a função deles não coincidiu. Qual é a função de roupas, que é o antecedente do quê? Roupas é sujeito. Roupas é sujeito de já estavam passadas, entendeu? Não confunda a função sintática do que com a função sintática do antecedente dele na oração principal. Tudo bem? Foi 3, vai. São só 5 frases, aproveite. 3. Invento novas dificuldades, aqui dedico horas. Adriana, o que eu estou fazendo aqui mesmo agora, hein? Você está treinando com a função sintática do pronome relativo. Na aula passada, você estudou a classe gramatical. Você estudou pronome que, nas suas classes, você viu que o que pode ser? Palavra de realce. Só para você entender que português, você tem que ligar os assuntos. Na aula passada, você estudou tudo que o que pode ser. O que pode ser, lembra? Conjunção integrante, conjunção, ele pode ser um monte de conjunção. Causal, consecutiva, concessiva, enfim. Ele pode ser pronome relativo, ele pode ser pronome indefinido, advérbio. Pois é. Hoje a gente está falando da função sintática de uma das classes dele, que é o que pronome relativo. Então, o que pronome relativo, quando você diz que o que é relativo, isso é classe gramatical. Só que na função sintática ele pode ser um monte de coisa. Você entendeu? Só para você entender que hoje é sintaxe. Nesse vídeo, você está vendo a sintaxe. Entendeu? Depois, no próximo vídeo, você vai ver as classes do ser. Aí a gente vai voltar a falar de morfologia, porque a gente vai falar das classificações morfológicas do ser. Neste vídeo, você está vendo a função sintática do que. Entendeu? Então, o que? Pronome relativo. Vamos embora para a frase 3. Invento novas dificuldades, aqui dedico horas. Então, vamos lá. Primeiro passo, destacar o pronome relativo e isolar a oração adjetiva. Novas dificuldades, a que dedico horas. A que dedico horas é a oração adjetiva.
Pronto, já isolei. Segundo passo, substituir o que pelo antecedente dele. O antecedente dele é dificuldade. Então, vou substituir e vou logo para o terceiro passo, que é colocar a frase na ordem direta. Então, como é que vai ficar? Ó, dedico horas a novas dificuldades. Você viu aí o que eu fiz? Dedico horas a novas dificuldades. Pronto. Substituí o que por novas dificuldades e agora ficou fácil. Pronto. Adriana, por onde eu começo a análise sempre? Pelo verbo. O verbo é a base da análise da frase. Vou a ele e pergunto, qual é a regência dele? Quem dedica, neste contexto, nesta frase, quem dedica, dedica alguma coisa a outra, né? Horas é o objeto direto e a novas dificuldades é o objeto indireto. Entendeu? Ó, o sujeito estava oculto, eu, né? Sujeito oculto, eu, isso aí, sujeito elíptico, eu. E quem dedica, dedica alguma coisa a alguma coisa. Então, a novas dificuldades é o objeto indireto. Tudo bem? Foi. Ó, agora vamos aproveitar aqui, não confunda a função sintática do que com a função sintática do antecedente dele. Esse que está retomando dificuldades. Só que dificuldades exerce o que função na oração em que se encontra? É outra função, cada um na sua, né? Aqui, novas dificuldades é objeto direto, já está até escrito aqui em cima, ó, objeto direto. Dificuldades é objeto direto da oração principal, entendeu? Então, o que é objeto indireto? E dificuldades é o objeto direto. Você viu até que o que estava antecedido de preposição? Mais uma prova de que ele é complemento indireto, tá bom? Questão 4, frase 4. A morte é a única coisa de que tenho medo. A morte é a única coisa de que tenho medo. Bora lá, primeiro passo. Destacar o que e isolar a oração adjetiva. A oração adjetiva vai começar na preposição de, tá bom? Porque a preposição de tem que ficar desse lado daqui da oração, porque ela está acompanhando o que. Ela está aqui por causa dessa palavra, ela está junto ao que. Então, na hora de você colocar a barrinha, é antes da preposição, entendeu? Na hora de colocar a barrinha, é antes da preposição, não é antes do que. Porque a preposição faz parte da oração adjetiva. Estou falando isso porque às vezes o aluno se enrola na hora de colocar a barrinha. Então, quando houver preposição, vai ser antes da preposição, entendeu? Aí, venha comigo, ó. A morte é a única coisa de que tenho medo. Pronto, de que tenho medo. Agora eu vou para o segundo passo, que é substituir o relativo pelo antecedente dele. O antecedente do relativo, não esqueça, será sempre ou um substantivo ou um pronome substantivo ali, que esteja anteriormente. Nesse caso, ele está retomando coisa, é um substantivo. Pronto, agora eu vou para o terceiro passo. No terceiro passo, eu vou colocar essa frase na ordem direta, a oração adjetiva na ordem direta. Na hora de colocar na ordem direta, eu começo pelo verbo. O verbo é a base de tudo, ó. Então, vai ficar assim, ó. Tenho medo. Pronto, ó. Tenho medo da coisa. Ficou muito estranha a frase, né? Como assim? Que coisa? Tenho medo da coisa. Ficou enigmática a frase, né? Tenho medo da coisa. Aí, pronto, substituí o que por coisa. Agora eu vou dar a função da coisa, entendeu? Por quê? Eu quero a função do que, mas eu substituí o que por coisa. Pronto, aí eu vejo que o da coisa está ligado a medo. Medo não é verbo. Medo é substantivo, o medo. Então, se completa substantivo e vem com preposição, complemento nominal. Complemento nominal porque, ó, então esse que é complemento nominal. Porque está completando medo. Medo da coisa. Completa o nome medo. Medo de quê? Medo disso, da coisa. Então, não é objeto indireto porque não está completando o verbo. Está completando o nome, entendeu? Então, é isso aí. E não confunda a função sintática do que, o que é complemento nominal, com a função sintática do antecedente dele na oração principal. Qual é a função do antecedente dele na oração principal? Ó, aqui está o verbo de ligação, ó.
Aqui, ó, a morte é a única coisa. Com esse verbo de ligação, eu sou feliz. Dá para ver que coisa é predicativo do sujeito. Entendeu? Predicativo do sujeito. Tá bom? Por causa do verbo de ligação, tá? Adriana, tá retomando morte? Uma pergunta boa aí no chat. Poderia retomar morte? O que acontece? Dá uma sensação de que o que pode retomar morte, porque na verdade o que se criou aí é uma cadeia coesiva. Mas o que não retoma morte, ele retoma coisa. Só que coisa retoma morte. É o que a gente chama de cadeia coesiva no texto. Um retomando o outro. Entendeu? Então a pergunta foi ótima, porque é uma visão que você está tendo das cadeias coesivas. Ó. Então veja, esse que retoma coisa, especificamente coisa. Mas a pergunta foi, pode retomar morte? Não, o que retoma coisa. Mas você ficou com essa sensação, por quê? Porque coisa retoma morte. Entendeu? Porque com esse verbo de ligação aqui, você está fazendo essa correlação entre coisa e morte. Entendeu? Então, só que não. Só que na hora você tem que ter frieza. Ó, o que retoma coisa. Coisa que se refere à morte. Tá bom? Ótimo, ótimo isso aí. Tá? Ótima pergunta. 5. A amiga com quem andas não é muito confiável. A amiga com quem andas não é muito confiável? Venha comigo. Ó, com que andas, né? Pode ser com que, com quem. Agora eu quero que você isole o pronome relativo e a oração adjetiva. Lembre que o primeiro passo, que é o de isolar a oração adjetiva, é fundamental, que é para você não olhar para o lugar errado, para você não se perder na frase. Então, você sabe fazer isso? Ó, como é que a gente faz para isolar a oração adjetiva? Ó, a amiga com que andas não é muito confiável. A oração adjetiva, ela faz muito isso, ó, ela comumente entra na principal, intercala a principal. Então, ela intercalou essa oração principal. A oração principal é, a amiga não é muito confiável. E aí, com que andas, é a oração que você já conhece. Oração subordinada, adjetiva, restritiva. Estou colocando aqui só para você lembrar. Para você lembrar que isso aqui é uma oração adjetiva restritiva. Por quê? Porque eu estou restringindo, não é qualquer amiga, é amiga com que andas. Lembra a diferença entre restritiva e explicativa? A restritiva restringe, não é qualquer amiga, é a amiga com que andas. A explicativa traz informação acessória, por isso vem entre vírgulas. Lembra? Então, nesse caso aqui, a oração adjetiva restritiva, porque está sem vírgulas, está restringindo a amiga. Beleza, classifiquei a oração. Agora eu quero classificar esse que. Esse que, ó, só para você retomar, ó, esse que na classe gramatical é pronome relativo. Por que ele é pronome relativo? Porque ele está retomando amiga. E na função sintática ele é o quê? Que agora a gente tem que dar a função. Então, vamos ver. Qual é a função sintática do que? Vou substituir o que por amiga, que é o antecedente dele da oração principal. E vou colocar a frase na ordem direta, ó. Andas com a amiga. Pronto. Substituir o que? Substituir o que por amiga e coloquei a frase na ordem direta. Agora, olhe para com amiga para saber qual é a função. Ó. Andas com a amiga. Concorda que esse com tem cheiro de circunstância? Quando você fala com a amiga, isso não é cheiro de circunstância? Né? Em companhia dela. Então, esse com traz ideia de companhia. Trata-se, é o com que traz, o com te ajuda, a preposição tem valor semântico de companhia. Andas em companhia da amiga. Então, na função sintática, será adjunto, adverbial de companhia. Entendeu? Isso é a função sintática dele. E o referente dele na oração principal? Qual é a função sintática do referente dele? Ó, a amiga não é muito confiável. O antecedente dele é sujeito da oração principal. Quem não é muito confiável? A amiga. Entendeu? Tá? Todo mundo pegou comigo? Foi. Todo mundo, tranquilo. Agora, olhe para mim, olhe para mim. Fechamos. Fechamos a primeira parte. Nós vamos agora para o sprint final. Trouxe para você aqui uma sequência de questões de concursos para a gente treinar essa história, tá bom? Então, você vai comigo agora até o final do vídeo
Próximo vídeo será com treinamento de questões. Vamos lá.